O Partido Trabalhista Brasileiro apresentou no Supremo Tribunal Federal, na quarta-feira, dia 15, arguição de descumprimento de preceito fundamental com pedido de medida liminar para defender o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa. A legenda argumenta que esses preceitos fundamentais, previstos nos artigos 5º e 220 da Constituição Federal, foram violados nos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, ambos da referida corte e de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Na ação, assinada pelo primeiro secretário jurídico da Executiva Nacional, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, o PTB afirma que os dois inquéritos têm perseguido sistematicamente jornalistas e indivíduos com exposição pública relevante que, dentro da sua esfera de liberdades assegurada pela Carta Magna, manifestam-se criticamente sobre o atual cenário de graves instabilidades políticas e jurídicas pelo qual passa o Brasil. O partido enfatiza também que o Poder Judiciário, sobretudo o STF, vem atuando politicamente, afastando-se, portanto, da sua função jurisdicional. Além disso, diz que as decisões de Alexandre de Moraes têm por objetivo a censura de opiniões e manifestações, principalmente dos que criticam a atuação da Corte dentro e fora das suas competências constitucionalmente previstas. Um regime democrático, frisa o PTB, exige a liberdade de manifestação e de circulação de informação. O guardião está vinculado à letra da Constituição, da mesma forma que todos os demais indivíduos e instituições. O STF não é maior do que a Constituição. Os seus ministros não são mais importantes do que o cidadão comum. Eles estão ali exercendo um munus público, devendo atender ao que determina a Constituição e não à voz das ruas ou às suas opiniões particulares. O seu motivo de existir é a própria Constituição. Não há como inverter essa ordem lógica. O fundamento de validade dos atos praticados pelo STF é a Constituição de 88. Qualquer ato praticado em desconformidade com a sua redação e essência deve de imediato ser expurgado da ordem jurídica, ressalta. Na ação, o PTB cita a censura imposta por Alexandre de Moraes à revista Cruzoé e ao site O Antagonista que, em abril de 2019, publicaram reportagem informativa sobre o hoje presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que foi produzida levando em consideração um documento presente nos autos da Operação Lava Jato. Além de impedir a veiculação da matéria, Moraes determinou a intimação dos responsáveis pela publicação da mesma para prestar depoimento. Outra situação mencionada pelo PTB são as buscas e apreensões decretadas nos autos desses dois inquéritos contra os jornalistas Alan dos Santos, apresentador do canal Terça Livre, e Bernardo Kister, do site Brasil Sem Medo, e o jornal Folha Política. Outro caso é o do jornalista Oswaldo Eustáquio, que, por ordem de Alexandre de Moraes, permaneceu 10 dias preso e ficou impedido de exercer suas atividades por meio de suas redes sociais. O PTB atesta que essas decisões reforçam que as liberdades de expressão e de imprensa estão com os dias contados, pois estão constantemente sendo submetidas à censura realizada pelo STF por meio dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos. É exatamente isso que se pleiteia aqui. A garantia de liberdade de expressão e de imprensa, por mais críticas que sejam as pautas defendidas, ainda que contrárias aos posicionamentos jurisdicionais e políticos desse Supremo Tribunal Federal, tendo em vista que, como os demais órgãos de Estado, o Supremo Tribunal Federal também se submete ao escrutínio público, devendo agir conforme determina a Constituição Federal. A liberdade de expressão e de imprensa é indispensável ao exercício desse controle. Uma vez censurada, perseguida, intimidada e ameaçada, não é só a imprensa que estará sendo atingida, mas também a democracia, realça. Na ação, o PTB requer, em caráter antecipatório e liminar, a pronta sustação das decisões já proferidas e que venham a ser proferidas pelo ministro relator no âmbito dos inquéritos número 4781 e 4828,
que violam o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa e que determinam medidas de censura, diligências de busca e apreensão, proibição do exercício do jornalismo e decretação de prisões sem que haja fundamentos legais, materialidade e real risco à ordem pública, bem como afastando toda interpretação que autorize a prática desses atos inconstitucionais. E, ao final, que seja julgada procedente esta DPF para que se declare a nulidade dos atos praticados ora impugnados, bem como de quaisquer outros que venham a ser produzidos e aqui não abordados, bem como a declaração da inconstitucionalidade da interpretação que busca limitar o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa, nos termos da Constituição Federal de 1988. Ouça a descrição dos fatos na ação por descumprimento de preceito fundamental proposta pelo PTB, que mostra como os inquéritos conduzidos por Alexandre de Moraes ameaçam a liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa. Esta ação por descumprimento de preceito fundamental tem como finalidade reparar e evitar futuras lesões a preceitos fundamentais resultantes de atos do poder público, no caso, atos judiciais que vêm violando explicitamente o direito à liberdade de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa, enquanto preceitos fundamentais nos autos dos inquéritos número 4781 e 4828, ambos do STF de relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Os referidos inquéritos, conduzidos ao arrepio da Constituição Federal, violando direitos e garantias fundamentais, como já se suscitou, a título de exemplo nas ADPFs número 704 e 719, tem perseguido sistematicamente jornalistas e indivíduos com exposição pública relevante que, dentro da sua esfera de liberdades assegurada pela Constituição Democrática, manifestam-se criticamente acerca do atual cenário de graves instabilidades políticas e jurídicas pelo qual passa o país. Não há como negar que o Poder Judiciário, em especial o Supremo Tribunal Federal, vem atuando dentro da esfera política, afastando-se da sua função jurisdicional, sendo constante a concessão de entrevistas por membros dessa corte, nas quais a manifestação de opiniões que fogem das suas competências típicas, tecendo críticas às atividades exercidas pelos outros poderes, manifestações que ameaçam a estabilidade das instituições, o que, em países onde a separação dos poderes existe e é respeitado, não é tolerado, pois se conhece o real risco de ruptura que gera. Reiteradamente, o ministro relator dos inquéritos 4781 e 4828 vem proferindo decisões que têm como objeto a censura de opiniões e manifestações, em especial daqueles que criticam a atuação da Corte dentro e fora das suas competências constitucionalmente previstas. Sob o pretexto de que tais manifestações atingem a honra, a imagem e até mesmo a segurança dos ministros do STF, medidas excepcionais, como a prisão, são decretadas sem que fundamentos concretos sejam apresentados e sem que as partes atingidas por essas medidas extremas tenham conhecimento do teor dos inquéritos e das decisões que resultam no cerceamento da sua liberdade de locomoção, de manifestação do pensamento, de expressão, de comunicação, de informação e de imprensa. Um regime democrático exige a liberdade de manifestação e de circulação de informação. E é só por meio de uma imprensa livre que os cidadãos são informados acerca da realidade, o que possibilita que o seu senso crítico seja desenvolvido, tornando possível a formação de opiniões. Não há democracia sem debates livres e sem meios de circulação de informações, críticas ou não. A censura, seja ela prévia, seja ela posterior, é incompatível com um Estado democrático de direito. A maior prova disso
foi o entendimento dessa Suprema Corte de que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição de 1988, conforme se depreende do julgamento da ADPF 130, de relatoria do ministro Aires Brito. As visões autoritárias que buscavam censurar e impedir a livre circulação de informações não encontram espaço no texto da atual Constituição da República. Medidas intimidatórias que busquem desestimular o trabalho daqueles que se dedicam a propagar informações ao público, sejam essas informações críticas o quanto forem, não podem ser aceitas, em especial quando praticadas pela Corte que tem como função institucional resguardar a Constituição de 1988. O guardião está vinculado à letra da Constituição, da mesma forma que todos os demais indivíduos e instituições. O STF não é maior que a Constituição. Os seus ministros não são mais importantes do que o cidadão comum. Eles estão ali exercendo um munus público, devendo atender ao que determina a Constituição e não à voz das ruas ou às suas opiniões particulares. O seu motivo de existir é a própria Constituição. Não há como inverter essa ordem lógica. O fundamento de validade dos atos praticados pelo STF é a Constituição de 1988. Qualquer ato praticado em desconformidade com a sua redação e essência deve, de imediato, ser expurgado da ordem jurídica. Quis custodiet ipsos custodes? Quem vigia os vigilantes? Quem guardará os guardiões? No caso brasileiro, os próprios guardiões guardam a si mesmos. E, aparentemente, as normas às quais devem observância não parecem mais lhes preocupar. No âmbito dos referidos inquéritos de relatoria do ministro Alexandre de Moraes, diversos jornalistas têm sofrido um assédio judicial constante, assistindo à arbitrária violação de direitos que lhes são assegurados pela Constituição Federal, considerados preceitos fundamentais, sem que saibam ao certo o que fundamenta a adoção de medidas excepcionalíssimas em seu desfavor, como a decretação de prisão temporária e buscas e apreensões midiáticas, a suspensão de mídias sociais, proibição de jornalistas de trabalharem, dentre outras medidas típicas de regimes autoritários que, distorcendo os dispositivos normativos, censuram a imprensa. Não é por menos que o Brasil figura na posição 107 de 180 no ranking de 2020 da World Press Freedom Index, dos Reporters Without Borders. Ao detalhar a situação pela qual passa o Brasil, afirma no seu sítio que a confidencialidade das fontes dos jornalistas está sob constante ataque e muitos repórteres investigativos foram submetidos a processos judiciais abusivos. A partir do momento em que um jornalista decide apresentar fatos controversos, inquietantes e provocadores, empregando métodos investigativos para possibilitar a existência do debate e até mesmo de controle das instituições democráticas, passa a correr riscos. Mas veja-se, não se está a falar de riscos de retaliação de criminosos, mas sim das próprias instituições democraticamente instituídas. Infelizmente, são vários os exemplos que ilustram como essa danosa postura do STF, em especial a do ministro relator dos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, que são, diga-se de passagem, típicos casos de ações de regimes autoritários que não têm respeito nem deferência alguma à Constituição, às leis e à soberania popular, vem afastando o STF, o guardião da Constituição, da sua função constitucionalmente prevista, ampliando seu campo de atuação por vontade própria, sem que existam meios para freá-lo. Qualquer indivíduo preocupado com a preservação do regime democrático de direito tem motivos para se preocupar. E é diante desse tenebroso cenário que o papel dos jornalistas e de todos aqueles que se dispõem a participar do debate público, informando e debatendo, ainda que de maneira crítica, se mostra indispensável. Um dentre os diversos casos que merece destaque é o da revista Cruzoé e do sítio O Antagonista, que, por decisão do ministro Alexandre de Moraes no inquérito das fake news, censurou uma reportagem referente ao ministro do STF, Dias Toffoli,
hoje presidente dessa corte. No dia 15 de abril de 2019, o ministro Alexandre de Moraes determinou monocraticamente a censura, ordenando que a revista Cruzoé retirasse do ar imediatamente a reportagem de capa da revista intitulada O Amigo do Meu Pai. Essa decisão também se estendia ao antagonista. Além de impedir a veiculação da matéria de cunho informativo, a decisão determinou a intimação dos responsáveis pela publicação da reportagem para prestar depoimento. Segundo o ministro Alexandre de Moraes, uma matéria que veiculava conteúdo informativo de interesse público havia claro abuso no conteúdo da matéria veiculada. Se esqueceu o ministro que a matéria foi produzida levando em consideração